Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a prisão domiciliar do Collor, né? A gente já falou aqui que ficou estranho esse negócio da prisão do Collor, o pessoal esperava que ia conseguir um grande resultado com isso para poder condenar Bolsonaro, que é o grande objetivo do STF. Acabou que criou toda uma jurisprudência lá que vai favorecer o Bolsonaro na eventual prisão dele. A essa altura ninguém tem dúvida que esse pessoal vai tentar prender o Bolsonaro a todo custo, né? Mas, de qualquer forma, é aquilo que eu falei, a gente está numa corrida contra o tempo, porque à medida que vai chegando 2026, mais apoio vai ter para o Bolsonaro e mais difícil vai ficar para o STF condenar ele. Por outro lado, o Alexandre de Moraes está correndo para tentar condenar Bolsonaro, é uma corrida contra o tempo, né? Então, se tiver mais recurso, melhor. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Mas agora tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar disso também, que é a concessão da prisão domiciliar, ou seja, depois que o Collor foi condenado à cadeia, ele foi condenado a 8 anos de cadeia, ele chegou a ir para um presídio, né, lá em Alagoas, ele foi concedida a prisão domiciliar para ele, né? E aí o pessoal está perguntando aqui na CNN, por que o Collor vai cumprir prisão domiciliar, né? E eu vou responder para você, CNN, porque eu avisei, ele é um cara, ele é uma figura política que tem um peso político muito grande lá no Brasil, ele puxou algumas cordinhas lá em Brasília, ele cobrou alguns favores de algumas pessoas lá em Brasília. É por isso que ele vai para a prisão domiciliar, né? O pessoal falou, eu não tenho como livrar da cadeia, mas vamos, né, dar um jeito aqui de pelo menos ficar em prisão domiciliar e coisa e tal. E até o Alexandre de Moraes, todo poderoso e coisa e tal, todo fodástico, que briga com todo mundo, não sei o que lá, ele tem as cordinhas dele que podem ser puxadas lá em Brasília, alguém puxou a cordinha certa e o Alexandre de Moraes relaxou nessa parada. O fato é que ficou estranho. Mais uma vez deu espaço para favorecer Bolsonaro. Lembra? Bolsonaro pode ter que vai cumprir prisão domiciliar em casa também, evidentemente, se for o caso, né? Vamos ver aqui essa situação. Essa notícia foi sugerida por Curirim Libertário, Ares e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o motivo para a prisão domiciliar do Collor, ele alegou que tem mal de Parkinson, bipolaridade e não sei o que lá, e toma um monte de remédios controlados e coisa e tal, e que tem uma saúde sensível, que ele já tem 75 anos de idade, não estaria 100% preparado para um longo período encarcerado, né? Parkinson, apneia do sono, né? Que é quando você para de respirar durante a noite, coisa e tal, transtorno bipolar. Aí, meu amigo, aquele negócio, o cara tem dinheiro. Você tem dinheiro, você chama um médico, amigo seu, e fala, tá aqui, ó, 100 milzinho pra tu botar em um monte de doença aí, coloca um monte de coisa aí, né? E o pessoal faz, né? De novo, por que o Collor tá em prisão domiciliar? Porque ele puxou as cordinhas certas lá em Brasília, meu amigo. Ele não é o político mais popular de Brasília, não é mais o mais poderoso de Brasília, já tem muito mais gente, muito mais poderosa que ele por lá, mas ele ainda tem algum poder, ainda tem algumas cordinhas pra puxar lá em Brasília, né? Aqui, ó. E parece que justamente o pessoal não gostou aqui, ó. Landim, Raquel Landim. Moraes quis se esquivar do ônus político de mandar Collor para casa. O Alexandre de Moraes queria manter ele na cadeia. Por que isso? Adivinha? Porque ele quer botar o Bolsonaro na cadeia. Ele faz questão que o Bolsonaro fique na cadeia. É parte do projeto político desse pessoal para tentar falar que não que Bolsonaro ficou na cadeia, que não pode chamar o Lula de ex-presidiário, porque Bolsonaro ficou na cadeia também e coisa e tal. Esse é o grande objetivo desse pessoal, né? Tentar equalizar Bolsonaro ao resto da turma lá de Brasília. Bolsonaro é o grande problema deles. Bolsonaro não é corrupto. Então eles têm dificuldade de controlar o Bolsonaro. Os outros políticos que são corruptos é fácil de controlar. Se o cara começa a ir num sentido que você não gosta, olha o Hugo Mota. Ameaçou prender o pai do Hugo Mota, ameaçou prender o próprio Hugo Mota, ameaçou um monte de coisa. O Alcolumbre. O Alcolumbre, se o Alcolumbre mijar fora do pinico, o pessoal do STF prende ele, prende o aliado dele. Então, quando são políticos corruptos, é fácil do STF controlar. Quando não é corrupto, como é o caso do Bolsonaro, é mais difícil. E é por isso que eles têm que equalizar Bolsonaro aos outros nessa lambança de corrupção, justamente para tentar tirar o poder do Bolsonaro, né? O Moraes não queria liberar o Collor, não. Só que o que aconteceu? Puxaram muita cordinha, cara. Olha que engraçado aqui, ó. O ministro Moraes quis tentar de várias formas se esquivar do ônus político de mandar Collor para casa, disse a Raquel Landim, a colunista do UOL, né? A defesa alegou comorbidades graves e coisa e tal, e não sei o que lá. O Moraes pediu para olhar a lista de medicamentos e, por fim, pediu a manifestação do Paulo Goné. E o Moraes quis dividir essa responsabilidade política, meio que dizendo, não sou eu que estou mandando Collor para prisão domiciliar. Todo o trâmite foi realizado, né?
Agora, tudo isso causa um pouco de espanto. O Collor estava circulando normalmente, ele não estava internado, ele não estava passando por um problema sério de saúde em que precisasse de cuidados de saúde antes de ser preso. Agora que está sendo preso, o sistema prisional não tem condições de atendê-lo, né? Ficou estranho, né? Aí a gente lembra o nosso sistema prisional. Muitas pessoas estão aí na cadeia brasileira aguardando os pedidos de prisão domiciliar e jamais serão avaliados em uma semana, como foi o caso do Collor. Lembra do Clezão? O Clezão morreu, meu amigo. Porque, embora o Goné tivesse dado o parecer pedindo a liberação, não foi o Goné na época foi o Aras ainda, né? Eu não lembro. O procurador-geral na época ainda tivesse dado a ordem para liberar o Clezão, o Alexandre de Moraes ficou, não, deixa pra lá, deixa morrer, é bolsonarista, deixa morrer na cadeia, coisa e tal, querendo torturar mesmo as pessoas, né? Ou seja, o pessoal está lembrando aqui que não foi isso não, porque se fosse realmente a questão de você tem lista de comorbidades e coisa e tal, esse tipo de coisa nunca foi impedimento para o Alexandre de Moraes. Quando havia pessoas realmente com comorbidade, com doenças graves, como o caso do Clezão e tantos outros, o Alexandre de Moraes ficou inerte lá, esperou morrer na cadeia. Né? Ou seja, não é o problema não é esse, o problema é que o Collor, como eu falei para vocês, tem as cordinhas para puxar lá em Brasília, né? Ô, meu amigo, tudo bem, cara? Lembra daquele favor que eu fiz para ti lá atrás, né? Que eu quebrei aquele teu galho fazendo não sei o que lá? Pois é, quebra o galho para mim aí agora, dá uma ligada lá pro Alexandre de Moraes e fala com ele que eu vou puxar outras cordinhas aqui para ir contra ele, tá? Se não fizer isso, eu posso puxar umas coisas, uns e-mail velho nosso aqui, eu posso lembrar de algumas coisas aqui. Isso que acontece lá em Brasília, né? É uma máfia, é exatamente isso, é uma máfia que tem lá. Então, puxaram as cordinhas certas e o cara tá aqui, ó. O Matheus Leitão tá reclamando também a triste ironia na decisão de Alexandre de Moraes sobre o Collor, né? A decisão favorável à prisão domiciliar do Collor, no meio do Dia do Trabalhador, dá mais um exemplo de como a elite do Brasil tem montanhas de privilégios. Não é a elite do Brasil. Se fosse pessoal simplesmente rico, empresários ricos, que não tivessem na turminha lá da política de Brasília, tava na cadeia até hoje, meu amigo. Eles não tem problema nenhum, já botaram um monte de gente que não está envolvida em política, mas que tem muito dinheiro, fica na cadeia, apodrece na cadeia. O problema deles é justamente a classe política. Esse pedaço da máfia lá, que, como eu falei, né, o Collor está irritando um pessoal. E continua irritando, tá? O Collor não gostou de ter sido condenado, não. O Collor esperava que esse troço prescrevesse no STF e ele não fosse condenado no final das contas, né? Chega a ser estranhíssimo isso, né? Porque lembra, o Collor foi condenado nessa ação pela corrupção da Lava Jato na BR Distribuidora. Agora, sabe quem nomeou as pessoas do Collor na BR Distribuidora? Foi o Lula, meu amigo. Foi o governo do Lula que botou esse negócio todo, que criou essa organização criminosa que favoreceu o Collor. No entanto, o Collor está sendo condenado e o Lula não está sendo. É o que eu falo para vocês, uma coisa muito estranha, né? Como é que o STF anulou tudo que tinha contra a esquerda, mas de repente algumas pessoas continuaram. E não faz muito sentido. Por que vai condenar o Collor se já chegou à conclusão de que o Lula não roubou nada, que não teve corrupção da Petrobras, que o Lula não roubou nada, né? Foi isso que eles falaram, né? Anularam o processo todo. E, no entanto, o Collor está condenado. Não é só o Collor, não. Ex-diretor da Petrobras é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, né? O Renato Duque foi diretor da Petrobras entre 2003 e 2012, períodos Lula e Dilma, né? E foi condenado, tá indo pra cadeia, tá pegando cadeia. Esse vai pegar cadeia mesmo. E por que ele vai pegar cadeia? Como é que pode? Anularam para todo mundo da esquerda, anularam pro Palocci, anularam pro Zé Dirceu, anularam pra um monte de gente. Aliás, pro Palocci eu não sei se anularam não, hein? O Palocci anularam? Eu não lembro. Por quê? Porque nesse caso aqui, o Renato Duque foi o cara que deu o depoimento dizendo que o Lula e a Dilma estavam na parada do Petrolão, que eles sabiam de tudo, que eles estavam de acordo com tudo, né? O Renato Duque foi o cara que abriu a boca e entregou o esquema todo. Então ele está condenado, ele já era. O resto do pessoal, Marcelo Cerveró, aquela turma toda que também foi condenado na Lava Jato, mas como eles não abriram a boca, não acusaram o Lula, esses foi todo mundo liberado. E eu não sei a questão do Palocci, porque lembra, o Palocci também teve uma delação do Palocci implicando o Lula e a Dilma no Petrolão. Eu não sei como é que está a situação do Palocci. O Collor a mesma coisa. Por que o Collor foi para cadeia? Porque, né, ele não está nessa turminha amiga do Lula, né? E mesmo assim ele tem poder político lá em Brasília. E o Bolsonaro tem também, tá? Pode ter certeza que isso aqui tá abrindo precedente para o Bolsonaro. É por isso que o Matheus Leitão não está gostando, é por isso que a Raquel Landim não está gostando. Essa prisão do Collor, que era para dar um exemplo, para mostrar para o Bolsonaro que ele vai ser preso também, e também para premiar o Hugo Mota, como vocês sabem, acabou ajudando o Bolsonaro no final das contas, né?
E bom, o objetivo é esse daqui, ó. O objetivo dessa história toda aqui, ó. Lula, Collor, Bolsonaro, uma geração que se despede. Esse pessoal aqui tá errado no sentido de que Lula e Collor são antigos na política. A geração do Lula e do Collor tá se despedindo mesmo, não vai durar muito tempo não. O Bolsonaro tá começando agora. Bolsonaro começou o primeiro mandato dele agora, o movimento todo do Bolsonaro está começando agora, já é a nova geração. Esse pessoal quer igualar as coisas. O objetivo todo dessa ação de marketing, que é esse processo do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, né? Essa tentativa patética do Alexandre de Moraes de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, é fazer justamente equalizar essa turma toda, porque o Bolsonaro eles não conseguem controlar, porque ele não tem corrupção. Como é que você controla alguém que não é corrupto? É difícil. É complicado aqui no Brasil, né? Então essa é a situação. Por que o Collor vai cumprir prisão domiciliar? Porque eles puxou umas cordinhas lá em Brasília, meu amigo. Ele tem umas cordinhas para puxar ainda e o Alexandre de Moraes não está imune à política de Brasília. Isso é um ponto que o Bolsonaro tem problema também, tá? Por que o Bolsonaro conseguiu tão pouca coisa no STF? Porque o Bolsonaro não tem muitas cordinhas para puxar lá em Brasília. O Bolsonaro não fazia esse troca-troca da política lá de Brasília, não fazia parte dessa aglomeração toda, então ele não tem muitas cordas para puxar. O que ele tem é o povo. O povo está do lado dele. Isso ele consegue de ajuda de deputado, de senador, que é o pessoal que precisa se reeleger, precisa de voto, né? Ele consegue porque ele tem o povo do lado dele. Faltou para o Bolsonaro a puxada de cordinha lá, fazer negócio com o pessoal. Só que se ele fizesse negócio com o pessoal, ia acabar na mesma lama de todo mundo por lá, né? Então é isso daí. Essa é a explicação do porquê que o Collor foi para a prisão domiciliar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.